Olá, minha amiga, meu amigo, mais uma vez estamos juntos para continuarmos a nossa meditação na Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, crisóis de purificação. Texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Jeremias 9, versículo 7. Escute. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha de meu povo? Nós já vimos que somos submetidos às provações e tentações por conta das ações do diabo sobre nós. Muitos dos sofrimentos e problemas são oriundos e originam-se em Satanás, porque estamos nesse conflito entre Deus e Satanás e acabamos sofrendo por conta dos ataques ferozes e fortes que Satanás impõe sobre nós. Mas vimos também que nem todo sofrimento é culpa dele. Às vezes, entramos nós próprios em sofrimento por causa das nossas más escolhas e más decisões, vimos na lição de hoje. E hoje nós veremos também que Deus mesmo nos conduz ao próprio crisol ou a situações de provações a fim de nos purificar. O texto que nós lemos aí nos diz isso. Eis que eu os depurarei e os provarei. E ele faz uma pergunta reflexiva, eu não deveria fazer isso? Eu não deveria fazer isso pela filha do meu povo? Haveria de deixá-los entregues a essas situações? Querido amigo, querida amiga, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes Deus manda alguém dizer para nós, olha, o que você está fazendo não é bom, o caminho que você está andando vai terminar mal. Aí fechamos os nossos ouvidos e continuamos no caminho. Às vezes Deus deixa que provas, dificuldades menores abatam sobre nós para que a gente enxergue que realmente esse caminho não é seguro. Mas aí passamos por essas dificuldades e até vencemos por conta da persistência, por conta da perseverança e mesmo assim continuamos nele. Mas aí o Senhor permite situações drásticas para que nós possamos ser chamados a atenção em relação à gravidade e à situação perniciosa de pecado em que nós estamos vivendo. Lembre-se disso, Deus não está tão interessado no nosso bem-estar como Ele está interessado na nossa salvação. E aqui a lição traz um pensamento de um autor que diz assim, escute bem, se o Espírito de Deus traz à sua mente uma palavra do Senhor que o fere, tenha certeza de que há algo em você que ele quer ferir até o ponto da morte. Pode parecer palavras extremas, mas veja que ele não quer dizer que Deus vai ferir o indivíduo até a morte. Não. Ele está dizendo que há algo em você que Deus quer ferir, algo dentro de nós, que Deus quer destruir, aniquilar, levar à morte. Algo dentro de nós, não nós. Ele permite que essas situações degradantes nos acompanhem. Que coisa terrível. Veja o verso 8. Nós lemos o verso 7 de Jeremias capítulo 9. Veja o verso 8 porque Deus falou tais palavras. Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu de nação tal como essa? Como que uma nação que diz conhecer a Deus, que recebeu das mãos de Deus os oráculos da fé, que seriam os guardiões do tesouro inacessível da verdade eterna de Deus, que seriam os representantes de Deus nesse mundo, embaixadores de Cristo, poderiam viver de tal maneira? Homens os lábios são mentirosos, cuja boca fala engano, aqueles que falam de paz, mas tramam mal e ciladas para os seus semelhantes. E veja mais, não é somente isso, veja o verso 13. Respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os balins, como se lhe ensinaram os seus pais. Abandonaram o Senhor, consequentemente trocaram a adoração de Deus por balins. Deus
teria que fazer alguma coisa. Por isso, no verso 7 que nós acabamos de ler, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Ou seja, será que eu vou deixar eles numa situação degradante de tal forma, a ponto deles perderem a noção do que é sagrado, do que é divino, e se perderem a sua alma? Então, o sofrimento vem como uma resposta de Deus. Deus mesmo pode trazer situações conflituosas, dificuldades, angústias, para que o seu povo possa estar novamente no trilho. Essa pergunta, porque de outra maneira poderia eu fazer com a filha do meu povo, essa é uma pergunta reflexiva. Deus estava assim, eu vou deixar? Não vou deixar. Não posso abandoná-los aos seus próprios caminhos, porque eu sei que lá no final vai ser de morte, vai ser de destruição. Então eu farei alguma coisa. Então Deus permite que o seu povo seja levado ao crisol. Ou seja, Deus traz o seu povo para situações aflitivas, para que eles possam experimentar transformação. Lembre que o crisol tem essa função. O crisol é um instrumento que resiste a altas temperaturas. Os químicos colocam lá materiais que eles desejam compreender e estudar dentro do crisol e submete o crisol e esse material dentro dele a uma temperatura elevadíssima. E uma das coisas que acontece é que alguns materiais, por conta da sua constituição, se fundem e são submetidos a uma profunda transformação e desenvolvimento. Então, Deus, ele pretende isso na minha vida e na sua vida, que o meu caráter se funda com o caráter de Deus, que eu saia dessa situação mais parecido com Jesus, certo? E que tudo isso provoca essa mudança, essa transformação. Então, 3 razões, segunda lição aqui, para Deus permitir um crisol e um sofrimento, ou mesmo Ele nos conduzir a esse sofrimento. Primeiro, que ao experimentarmos a dor da aflição, isso nos chame a atenção ao pecado que nós estamos cometendo, certo? De fato, nós precisamos dessas situações, porque o céu que nós estamos para ganhar, meu amigo, ao chegarmos lá, nós iremos ter uma conclusão imediata. Poxa vida, eu ganhei muito mais do que eu perdi com as provações. O que eu tenho aqui agora, nesse momento, é infinitamente mais valioso, mais precioso, infinitamente, do que as provações, as dificuldades, as privações sobre as quais estive. Muito melhor agora é viver no céu do que não ter passado por aquelas provações. Essa vai ser a conclusão. Segunda razão. Quando nós passamos por uma situação probante como essa, dificultosa, nós temos a tendência de enxergar melhor. Parece que os nossos olhos se abrem para essa situação, claro, se mantivermos a nossa mente em Cristo. O efeito que Deus produzirá em nossa vida é clareza de pensamento, de sentimento em relação ao pecado. E terceiro, nós iremos experimentar essa frustração de viver de maneira diferente daquela que Deus quer que nós vivamos. Nós perceberemos que realmente é muito ruim, é triste, é frustrante não viver aquilo que Deus revelou em na sua palavra para nós. Viveremos a dor do sofrimento e aí cairemos em si dizendo, poxa vida, se eu não tivesse abandonado o Senhor, se eu não tivesse desobedecido, eu não teria passado por isso. E aí vem a transformação. Aí vem a fundição do nosso caráter com o caráter de Cristo. Perceba que Deus, Ele quem promove essa situação. Você se lembra do profeta Jonas? Deus disse para ele assim, vá e pregue em Nínive. Jonas não gostava dos ninivitas. Jonas não queria cumprir a promessa, cumprir a palavra, fugiu da presença do Senhor, e diz a Bíblia que Deus, quando ele estava lá no navio, no porão dormindo, Deus mandou uma tempestade. E a tempestade era tão violenta que os marinheiros, acostumados com a voraz do mar,
acharam que iam morrer, que o barco ia afundar, que haveria destruição. E Deus permitiu essa tempestade na vida de Jonas para despertá-lo. Então Jonas quis até morrer, né? Me joguem no mar. Jogaram-no no mar e para preservar a vida dele, Deus manda um grande peixe abocanhá-lo lá no ventre do peixe. Aí ele caiu em si. Viu? Foi Deus quem mandou tudo aquilo. Deus mandou a tempestade, Deus permitiu que ele tivesse aquele sentimento de autodestruição, me joguem no mar. Deus mandou o peixe, Deus esteve com ele lá dentro do ventre do peixe, a ponto de motivá-lo à oração. E quando ele entendeu, o peixe, diz a Bíblia, o vomitou na praia. E aí ele cumpriu a vontade de Deus. E é sempre assim. Pensa aí um pouquinho nos pecados com os quais você luta. Pensa um pouquinho nele. Se Deus fosse prová-lo e refiná-lo hoje, como que ele faria isso? Essa é uma resposta de individual. Cada um de nós precisamos produzir a sua resposta. Se Deus tivesse que provar você por conta do pecado que você luta e não vence, que você sempre está cometendo, como ele faria isso? Querido amigo, querida amiga, se você está passando alguma provação por conta de um erro na sua escolha, lembre-se, se você mantiver a sua fidelidade, se você olhar para o céu, se você arrepender, se você buscar a Deus, Deus transformará essa angústia em alegria. Deus vai transformar essa situação aflitiva em situação de transformação. Você sairá dessa situação parecido ou parecida com Jesus. As pessoas olharão para você e perceberão que houve uma mudança. Perceberão que mesmo em meio à aflição, você esteve nas mãos do Senhor. Que a força que agora você demonstra só pode ter vinda de Deus. As pessoas olharão e perceberão isso. Poderão até não acreditar nas suas palavras, mas não poderão contradizer o seu testemunho. Que Deus te abençoe, querido amigo, nessa luta, nesse processo todo. Que Deus abençoe a mim também, porque eu também passo por ele. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, e nos abençoe ao passarmos por essa situações essas que o Senhor mesmo nos conduz a elas, a fim de aprendermos, a fim de voltarmos, a fim de buscarmos o Senhor. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você. Crisóis na maturidade. Aproveite bem o seu dia.